Imagine viver uma vida inteira acreditando que conhece alguém, quando na verdade tudo o que te contaram sobre essa pessoa foi incompleto, superficial ou até distorcido. Agora, pense no peso disso quando o assunto é o próprio Espírito Santo. Sim, aquele que foi prometido por Jesus como o Consolador, aquele que esteve presente na criação, aquele que inspirou cada página da Palavra de Deus e que mesmo assim continua sendo mal compreendido por milhares de cristãos. Quantas vezes você já ouviu pregações que tratam o Espírito Santo apenas como uma força invisível, como se ele fosse um vento sem vontade, uma emoção passageira ou uma ferramenta espiritual que você pode ativar quando quiser? A verdade é que existe uma série de conceitos errados sendo espalhados dentro das igrejas, e muitos sequer percebem o quanto isso afeta a sua vida cristã, a sua intimidade com Deus e até o seu crescimento espiritual. O que você vai descobrir nesse vídeo pode mexer com tudo o que você já ouviu até hoje. Vamos abrir textos bíblicos que raramente são explorados, vamos desmontar mitos modernos e vamos falar de temas que muita gente evita por medo de confrontar o sistema religioso. O Espírito Santo não é um acessório da fé. Ele é Deus, parte da Trindade, com personalidade, emoções, vontade própria e com uma missão clara na história da redenção. E talvez seja justamente por isso que o inimigo trabalha tanto para confundir a sua mente sobre quem é o Espírito Santo. Porque enquanto você não entender a verdade, vai continuar tentando viver a vida cristã na base do esforço humano, caindo nas armadilhas da teologia da performance e ficando preso numa espiritualidade rasa, sem frutos, sem poder e sem verdadeira transformação interior. Então já faz o seguinte, clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo, porque o que a gente vai falar aqui é um convite a um relacionamento real com o Espírito Santo. Não com base em emoção do momento, mas numa revelação bíblica que tem poder para abrir os seus olhos espirituais de uma vez por todas. Se você está pronto para sair da superficialidade e mergulhar numa verdade que talvez nunca te disseram, fica comigo até o final. Porque hoje vai ser um divisor de águas na sua caminhada com Deus. É impressionante como, mesmo dentro das igrejas, ainda existem tantas confusões sobre quem é o Espírito Santo. Para alguns, ele é apenas uma presença simbólica. Para outros, é uma espécie de poder espiritual que pode ser acionado em momentos de oração intensa. Mas a revelação bíblica é clara. O Espírito Santo é Deus, parte essencial da Trindade, junto com o Pai e o Filho, com identidade própria, vontade e personalidade. Quando Jesus prometeu enviar o Consolador, em João 14, 16, 17, ele não estava falando de uma energia cósmica ou de uma força sem rosto. Estava falando de alguém com quem podemos nos relacionar. Alguém que pensa, sente, ensina e guia. A divindade do Espírito Santo está presente em toda a história da salvação, da criação ao Apocalipse. Não dá para viver a vida cristã de forma plena sem reconhecer essa verdade fundamental. Gênesis 1:2 já nos mostra o Espírito agindo na criação, pairando sobre as águas, organizando o caos e trazendo ordem ao universo. E essa atuação poderosa não parou ali. Até hoje, é o Espírito Santo quem dá vida, sustenta e movimenta tudo aquilo que carrega a presença de Deus. Essa consciência transforma a maneira como encaramos nossa caminhada espiritual, porque entendemos que dependemos da sua direção em cada decisão. Negar a personalidade do Espírito Santo é como tentar viver um cristianismo sem alma. Ele não é uma ferramenta de poder para shows de fé ou para exibições públicas de espiritualidade. Ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem tenta manipular o Espírito Santo cai numa perigosa armadilha, a teologia da performance.
uma vida cristã baseada em esforço humano, sem o verdadeiro poder espiritual. A presença do Espírito Santo gera transformação interior. Ele trabalha em áreas que ninguém vê, quebrando cadeias emocionais, gerando frutos como amor, domínio próprio, paciência e alegria. Sem essa ação invisível, a vida cristã vira só um conjunto de regras. É Ele quem dá discernimento espiritual, quem nos ajuda a resistir ao pecado e quem nos capacita a viver uma identidade cristã autêntica, longe da hipocrisia religiosa. Quando reconhecemos que o Espírito Santo é Deus, nossa postura muda. Passamos a buscar sensibilidade espiritual, ouvindo sua voz nas pequenas coisas e obedecendo mesmo quando é desconfortável. O selo do Espírito Santo, Efésios 1:13, nos lembra diariamente que pertencemos a Deus e que nossa vida é um campo aberto para a atuação dele. A autoridade espiritual que recebemos vem dessa consciência. Ele está em nós, nos guiando e nos moldando. Desde os primeiros versículos da Bíblia, a presença do Espírito Santo já é notada de forma poderosa. Em Gênesis 1:2, enquanto a terra ainda era um lugar sem forma e vazia, lá estava o Espírito de Deus, pairando sobre as águas, pronto para transformar o caos em ordem. Essa não foi uma aparição casual, mas um ato intencional da divindade, revelando desde o início a força criadora e organizadora do Espírito. Muita gente lê esse trecho e passa direto, sem perceber o quanto isso revela sobre a atuação do Espírito Santo. Não estamos falando de um observador distante, mas de alguém profundamente envolvido em cada detalhe da criação. A partir dali, cada célula, cada molécula de vida, cada respiração da humanidade passou a carregar a marca da presença de Deus, conduzida pelo poder espiritual do Espírito Santo. Ao longo do Antigo Testamento, vemos essa mesma força se manifestando de formas diferentes, mas sempre com o mesmo propósito: cumprir os planos de Deus na história. Foi o Espírito que encheu os profetas com autoridade espiritual para denunciar o pecado, para anunciar a redenção e para chamar o povo ao arrependimento. Não era uma inspiração momentânea, era a própria voz de Deus soprando através dos homens. Quando Davi escreve os Salmos, ele reconhece que é o Espírito Santo quem traz inspiração para que a palavra de Deus seja proclamada com verdade e poder. O que muita gente esquece é que a inspiração das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é fruto direto da ação do Espírito. Sem ele, não haveria revelação bíblica, nem direção espiritual clara, muito menos transformação interior. Essa atuação contínua também se manifesta nos momentos de avivamento que marcaram a história de Israel. Toda vez que o povo caía em desobediência, era o Espírito que levantava líderes, enviava profetas e trazia à tona a necessidade de arrependimento e santificação. Não era coincidência, era propósito. O Espírito nunca deixou de agir, mesmo quando o povo resistia ao chamado divino. E o mais impressionante é saber que esse mesmo Espírito que agiu na criação e ao longo da história de Israel é o mesmo que hoje habita dentro de cada cristão. A habitação do Espírito Santo não é uma teoria distante, mas uma realidade presente, ativa, capaz de gerar vida onde só havia morte espiritual. Entender essa continuidade muda completamente a forma como encaramos a nossa caminhada com Deus. Infelizmente, vivemos uma geração em que o Espírito Santo tem sido tratado como um produto de consumo religioso. Muitos enxergam a atuação do Espírito apenas como uma ferramenta para alcançar status espiritual, lotar eventos ou criar espetáculos de fé. Mas a palavra de Deus nos alerta com firmeza: o Espírito não pode ser manipulado. Ele é Deus e age segundo a sua própria vontade e propósito eterno. O que vemos hoje é uma verdadeira epidemia de manipulação do Espírito Santo.
Há líderes que prometem ativação instantânea de dons espirituais, como se fosse possível comandar o agir de Deus com uma simples oração mágica. Essa teologia rasa e emocionalista não promove verdadeira adoração, nem arrependimento genuíno. Pelo contrário, afasta as pessoas de uma experiência real com a presença de Deus. Outro perigo é o culto à performance espiritual. Pregações que giram em torno de fórmulas para conquistar poder espiritual, sem falar de santificação, obediência ao Espírito ou transformação interior. O resultado? Pessoas que buscam os dons espirituais, mas ignoram os frutos do Espírito descritos em Gálatas 5:22. É uma fé desequilibrada, que foca nas manifestações externas e esquece o caráter. Existe também o risco grave do pecado contra o Espírito Santo. Um coração que endurece ao ponto de resistir continuamente à voz de Deus corre o perigo de se afastar da sensibilidade espiritual. Esse é um tema que muitos evitam tocar, mas que a revelação bíblica deixa bem claro. Não podemos brincar com aquilo que é santo. Tratar o Espírito como uma ferramenta de espetáculo é um caminho perigoso e destrutivo. E tudo isso nos leva a uma reflexão séria. Será que temos buscado a direção espiritual vinda do Espírito Santo? Ou estamos apenas querendo sentir arrepios e emoções passageiras? O verdadeiro poder espiritual não se manifesta em gritos ou gestos teatrais, mas na capacidade de viver uma vida cristã de obediência, resistindo ao pecado e refletindo a identidade cristã de forma prática e diária. O chamado hoje é para um arrependimento sincero, um convite a abandonar a superficialidade emocional e buscar uma verdadeira comunhão com o Espírito Santo. Ele deseja produzir frutos, gerar transformação e selar cada coração com sua presença. O avivamento que tantos buscam não começa em um palco. Começa no secreto, no quebrantamento e numa decisão pessoal de se render à vontade de Deus. Ao olhar para toda a história da redenção, fica evidente como o Espírito Santo teve um papel central e ininterrupto. Desde os dias dos profetas até os tempos atuais, a atuação do Espírito Santo sempre foi o fio condutor que ligou o céu à terra. Não existe manifestação da graça de Deus que não passe pela ação direta do Espírito. Ele esteve presente quando Deus levantou Moisés, inspirou os salmistas e guiou os reis de Israel. No Antigo Testamento, vemos o Espírito Santo capacitando homens comuns para missões extraordinárias. Foi ele quem deu autoridade espiritual a líderes como Sansão, Gideão e Davi. Cada batalha vencida, cada palavra profética, cada sinal de arrependimento no povo tinha o dedo do Espírito agindo nos bastidores. A revelação bíblica mostra que Deus sempre quis se relacionar com o ser humano por meio de seu Espírito. Quando chegamos ao Novo Testamento, a atuação do Espírito Santo se intensifica de uma maneira que mudou a história da humanidade. Após a ascensão de Jesus, o Espírito passa a habitar de forma permanente dentro dos crentes, como um selo de identidade cristã. Esse momento marcou o início de uma nova fase da vida cristã, onde a habitação do Espírito Santo deixou de ser uma experiência para poucos e passou a ser a realidade de todos os que creem. O Pentecostes foi mais do que um evento histórico. Foi o cumprimento de uma promessa que atravessou séculos. Ali, em Atos 2, ficou claro que o Consolador prometido por Jesus agora estava entre nós, guiando, transformando e capacitando a igreja para a missão de proclamar a palavra de Deus com poder espiritual. Cada dom, cada fruto, cada passo de avivamento nascia da presença do Espírito em ação. A partir daquele dia, o Espírito passou a ser o responsável por convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Sua atuação na vida dos crentes passou a incluir não apenas dons espirituais visíveis, mas também a intercessão profunda, como descrito em Romanos 8:26, onde ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é a garantia de que não estamos sozinhos na caminhada da fé. Até hoje, é o Espírito Santo quem nos fortalece na resistência ao pecado, que nos dá discernimento espiritual e nos direciona no propósito de Deus. A história da redenção segue em movimento, e o Espírito continua escrevendo capítulos na vida de cada cristão, disposto a viver sob a sua direção espiritual. Ele é o elo entre a promessa de Deus e a transformação interior que nos prepara para a eternidade. Uma das maiores provas de que o Espírito Santo é Deus está na sua personalidade. Sim, ele tem emoções, vontade própria, intelecto e sentimentos. Não estamos falando de uma força impessoal ou de uma energia mística, mas de alguém que se relaciona conosco de maneira profunda e real. A revelação bíblica é clara. O Espírito pode ser entristecido, pode se alegrar e pode ser resistido. Quando lemos Efésios 4:30, fica evidente que o Espírito Santo sente tristeza quando o ignoramos ou desobedecemos à direção espiritual que ele nos dá. É como ferir o coração de um amigo íntimo. Essa consciência muda a forma como lidamos com o pecado e nos leva a um arrependimento mais genuíno. Afinal, ninguém quer machucar alguém que ama, ainda mais quando esse alguém é o próprio Deus habitando dentro de nós. A palavra de Deus também revela que o Espírito Santo intercede por nós. Em Romanos 8:26, vemos que ele ora com gemidos inexprimíveis quando não sabemos como orar. Isso demonstra que ele conhece nossas dores mais profundas, entende nossos dilemas e age com poder espiritual para nos sustentar nas horas de maior fraqueza. Não é uma força distante, é uma presença constante, ativa e amorosa. Além de sentimentos, o Espírito também tem vontade própria. Ele distribui dons espirituais como quer, para quem quer, de acordo com os propósitos divinos. Não adianta manipulação, jejum forçado ou campanhas de performance religiosa. O Espírito age em resposta à entrega sincera, ao quebrantamento e à sensibilidade espiritual. Ele decide o tempo, a forma e o modo de operar na vida de cada cristão. Outro aspecto marcante da personalidade do Espírito é a forma como ele fala conosco. Seja através da palavra de Deus, por uma direção interior ou até por meio de outras pessoas, o Espírito Santo se comunica. Quem desenvolve relacionamento com Deus aprende a reconhecer a sua voz, seja para consolar, exortar ou nos conduzir em meio às decisões da vida cristã. A experiência com Ele vai além de sentimentos passageiros. Por fim, reconhecer a personalidade do Espírito Santo nos protege de cair nas armadilhas da manipulação espiritual. Quando entendemos que Ele é uma pessoa e não uma ferramenta, paramos de tentar controlá-lo e começamos a buscar verdadeira obediência ao Espírito. Isso gera transformação interior, autoridade espiritual legítima e um avanço contínuo na nossa santificação. Viver com o Espírito é viver com Deus dentro de nós. A Bíblia não é um livro comum. Cada palavra, cada vírgula e cada relato carregam a marca da inspiração das Escrituras, vinda diretamente do Espírito Santo. Ele é o autor invisível por trás de cada página, desde a criação, descrita em Gênesis 1:2, até as últimas promessas do Apocalipse. Sem o Espírito, a palavra de Deus seria apenas um registro histórico, sem vida e sem poder espiritual. Quando os profetas escreveram, foi o Espírito Santo quem os conduziu. Quando os salmistas entoaram cânticos de arrependimento e adoração, foi o Espírito quem inspirou cada verso. Mesmo as exortações mais duras e os chamados ao arrependimento que lemos nos livros proféticos nasceram da atuação do Espírito Santo na vida dos escritores bíblicos. É ele quem dá autoridade espiritual ao texto sagrado,
No Novo Testamento, o Espírito Santo continuou sua atuação, agora inspirando os apóstolos, Pedro, Paulo, João. Todos eles escreveram movidos pela revelação bíblica direta vinda do Espírito. Não foi apenas um acúmulo de sabedoria humana, foi direção espiritual, foi unção, foi manifestação viva da presença de Deus. Por isso, a palavra de Deus é tão poderosa e continua transformando vidas até hoje. A compreensão correta das Escrituras também depende da atuação do Espírito. Não adianta ter o melhor curso de teologia se o coração não estiver sensível à voz do Espírito. Ele é quem ilumina a mente, trazendo discernimento espiritual para entender aquilo que sem ele permaneceria como um mistério. Muitas pessoas leem a Bíblia diariamente, mas só experimentam transformação interior quando o Espírito Santo revela o significado profundo de cada passagem. É por isso que antes de abrir a Bíblia, é tão importante fazer uma oração simples, pedindo que o Espírito Santo fale ao coração. Essa prática cria um ambiente de verdadeira adoração e nos conecta com a vontade de Deus. A palavra, sem a presença do Espírito, vira apenas letra morta. Mas quando o Espírito sopra sobre o texto, cada versículo ganha vida, poder e capacidade de gerar frutos do Espírito na nossa caminhada cristã. Estudar a palavra de Deus com o Espírito Santo ao lado é uma experiência totalmente diferente. Ele mostra aplicações práticas, traz consolo nas horas de dor e revela áreas da vida que precisam de transformação. E tudo isso sem manipulação, sem fórmulas prontas, apenas com a direção espiritual de um Deus que continua falando através das páginas da Escritura. O convite é claro: abra a Bíblia, mas abra também o coração. Viver uma vida cristã verdadeira sem a atuação diária do Espírito Santo é como tentar navegar em alto mar sem bússola. Ele é a fonte que gera poder espiritual, resistência ao pecado e transformação interior. Não se trata de viver apenas momentos emocionantes nos cultos, mas de experimentar a presença de Deus nas pequenas decisões do dia a dia. É o Espírito que renova as forças quando o desânimo bate. A palavra de Deus afirma que é Ele quem produz os frutos do Espírito em nós, como descrito em Gálatas 5:22. Amor, paz, paciência, domínio próprio. Todas essas características são resultado direto da atuação do Espírito Santo em nosso interior. Sem ele, a vida cristã vira uma lista de regras pesadas, onde a obediência ao Espírito dá lugar ao esforço humano e à frustração constante. Muitos cristãos vivem uma rotina espiritual baseada apenas na força de vontade. Tentam vencer o pecado, ser melhores pessoas, cumprir mandamentos, mas tudo na base da performance. Quando entendemos o papel do Espírito Santo, percebemos que a verdadeira mudança vem de dentro para fora. Ele age no íntimo, quebrando cadeias emocionais e nos levando a um processo real de santificação. É também o Espírito que traz direção espiritual para as decisões que parecem pequenas, mas têm grandes impactos. Desde escolher com quem se relacionar, até saber quando falar e quando calar. Ele traz sensibilidade espiritual para discernir aquilo que é da vontade de Deus. Muitas vezes, é essa direção discreta que nos livra de armadilhas que só descobriríamos tarde demais. A habitação do Espírito Santo em nós não é um detalhe teológico, é uma fonte diária de vida. Ele nos lembra das promessas de Deus, traz à memória a palavra nas horas certas e nos impulsiona à verdadeira adoração. A vida cristã se torna dinâmica, leve e cheia de propósito quando estamos atentos à sua voz. Não é sobre viver de domingo a domingo, mas sobre cultivar um relacionamento com Deus todos os dias. Desenvolver essa sensibilidade espiritual é um processo. Requer tempo de oração, leitura da palavra de Deus com atenção
e, principalmente, um coração disposto a obedecer ao Espírito, mesmo quando ele nos confronta. Aos poucos, vamos percebendo que ele nos chama para um estilo de vida que reflete a identidade cristã em cada atitude, palavra e decisão. Viver com o Espírito é viver de forma intencional e cheia de significado. Uma das marcas mais extraordinárias da atuação do Espírito Santo é a sua capacidade de nos guiar de maneira precisa. Não estamos falando de intuição humana ou de simples sentimentos, mas de uma direção espiritual real e concreta. Ele é aquele que aponta os caminhos, abre portas, fecha outras e nos livra de decisões que poderiam nos afastar da vontade de Deus. A vida cristã, sem essa direção, vira um campo de tentativas e erros. Romanos 8:26 nos traz uma verdade profunda. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo nas situações em que nem conseguimos colocar nossas dores em palavras, Ele já está diante do Pai, intercedendo com poder espiritual. Existe consolo maior do que saber que Deus, através do seu Espírito, está orando por nós nas nossas maiores fraquezas. Além de guiar e interceder, o Espírito Santo também nos reveste de poder espiritual para enfrentarmos os desafios diários da vida cristã. Atos 1:8 deixa claro: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder não é para alimentar o ego ou buscar fama em púlpitos, mas para testemunhar com ousadia, resistir ao pecado e viver uma identidade cristã que impacta o mundo ao nosso redor. A direção do Espírito Santo é sensível, mas extremamente eficaz. Muitas vezes, ele nos impede de seguir caminhos aparentemente certos aos olhos humanos. Outras vezes, coloca um incômodo santo dentro de nós, nos chamando à oração, ao arrependimento e à obediência ao Espírito. Por isso, desenvolver sensibilidade espiritual é essencial. Um coração distraído pode ignorar os sinais claros que o Espírito dá. Essa intercessão também é uma arma poderosa no combate à teologia da performance. Quando entendemos que o Espírito Santo está ao nosso lado, intercedendo e nos fortalecendo, paramos de tentar impressionar a Deus com boas obras e passamos a viver na dependência da graça. É o Espírito quem nos dá autoridade espiritual verdadeira, baseada na presença de Deus e não nas aparências. Buscar esse poder de forma equilibrada significa viver em constante relacionamento com Deus, com o desejo de cumprir a missão que Ele nos deu. Não é sobre buscar dons espirituais por vaidade, mas permitir que o Espírito Santo nos capacite para amar mais, servir melhor e viver uma transformação interior constante. O resultado disso é uma vida cristã cheia de propósito e com frutos visíveis. Poucas coisas entristecem tanto o Espírito Santo quanto ver pessoas tentando manipulá-lo. Infelizmente, o que mais se vê hoje são líderes criando métodos humanos para tentar controlar o agir de Deus. Cultos viram verdadeiros espetáculos, onde a presença de Deus é trocada por estratégias de palco. A manipulação do Espírito Santo é um pecado sério e fere diretamente a santidade e a personalidade dele. Em muitos lugares, existe uma obsessão por manifestações visíveis, como se a ausência de sinais externos significasse a ausência de Deus. Mas a palavra de Deus é clara. O Espírito Santo age como quer, no tempo que quer e do modo que lhe apraz. Não é nossa performance que ativa o Espírito, é o nosso quebrantamento, arrependimento e a busca sincera por uma vida de santificação. A teologia da performance alimenta esse ciclo de manipulação espiritual. Pessoas são incentivadas a fazer mais, gritar mais alto ou repetir frases de efeito para tentar provocar alguma manifestação do Espírito. Mas a verdadeira adoração não nasce do barulho, e sim de um coração rendido. O Espírito Santo não se move por vaidade humana, mas por obediência ao Espírito e pela vontade soberana de Deus.
Outro erro grave é reduzir o Espírito Santo a uma fonte de poder espiritual a ser explorada para benefício próprio. Alguns chegam ao extremo de usar o nome do Espírito como moeda de troca, prometendo curas, milagres e prosperidade financeira em troca de ofertas ou campanhas. Isso não é relacionamento com Deus, é comércio da fé. A revelação bíblica nos alerta com firmeza contra essas práticas. Essa manipulação gera crentes frustrados que, ao não verem as promessas humanas se cumprirem, passam a duvidar da presença de Deus. O problema nunca esteve na falta de poder espiritual do Espírito Santo, mas na distorção criada por uma liderança que busca mais aplausos do que arrependimento genuíno. O verdadeiro mover do Espírito produz frutos do Espírito, transformação interior e vida cristã com identidade. O chamado hoje é para voltar ao essencial. Buscar a direção espiritual com humildade, permitir que o Espírito Santo molde nosso caráter e rejeitar qualquer tentativa de manipulação. A autoridade espiritual verdadeira nasce no secreto, longe das luzes e dos holofotes. O avivamento que transforma nações começa primeiro com indivíduos dispostos a viver uma vida de santificação e sensibilidade espiritual. Chega um momento na caminhada cristã em que a gente precisa parar e fazer uma pergunta sincera. Qual tem sido o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Não dá mais para viver de aparências nem de experiências esporádicas. O Espírito Santo deseja uma comunhão diária, constante e profunda. Ele não quer apenas visitas rápidas durante os cultos, mas habitar de forma permanente em nossos corações. Viver essa verdadeira adoração significa abrir mão da superficialidade emocional e abraçar uma vida de rendição total. A presença de Deus, através do Espírito, nos chama para um arrependimento real, uma transformação interior que vai muito além de palavras bonitas ou de um emocionalismo momentâneo. É sobre santificação diária, sobre obediência ao Espírito e sobre resistir ao pecado com a força que só Ele pode dar. A verdadeira comunhão com o Espírito também passa pela leitura intencional da Palavra de Deus. Cada capítulo, cada versículo, lido com um coração sensível ao Espírito, traz revelação bíblica que nos molda, confronta e fortalece. A inspiração das Escrituras não é um evento do passado. Ela continua viva, nos ensinando a discernir espiritualmente cada área da nossa vida. A intimidade com o Espírito começa na intimidade com a Palavra. Essa jornada também envolve reconhecer a importância dos dons espirituais e dos frutos do Espírito. Não basta querer receber autoridade espiritual, sem estar disposto a viver uma vida cristã de caráter e testemunho verdadeiro. O Espírito Santo não está em busca de talentos. Ele procura corações disponíveis, quebrantados e desejosos de ser usados para a glória de Deus. E quando falamos de avivamento, não estamos nos referindo a eventos de grandes multidões, mas a um mover pessoal, onde cada um experimenta o selo do Espírito Santo, Efésios 1:13, de forma real. Avivamento começa quando a gente decide ser intencional em ouvir a direção espiritual, permitir que o Espírito nos leve ao arrependimento e abra mão de toda forma de manipulação espiritual. O convite está feito. Abra espaço na sua rotina para cultivar essa amizade com o Espírito Santo. Busque momentos de oração sincera, peça por sensibilidade espiritual e esteja pronto para obedecer mesmo quando for desconfortável. Quem vive guiado pelo Espírito experimenta transformação interior, discernimento espiritual e uma identidade cristã firme e autêntica. A vida com o Espírito é a vida que vale a pena ser vivida. Agora que você recebeu essa verdade tão poderosa sobre o Espírito Santo, me diz como tem sido o seu relacionamento com Ele. Será que você tem tratado o Espírito como uma presença viva, pessoal e transformadora?
Ou tem se deixado levar por uma vida cristã mecânica, cheia de rituais, mas vazia de poder espiritual? Esse é o momento de olhar para dentro e fazer uma escolha. Será que você tem dado espaço para a verdadeira direção espiritual? Ou tem vivido na superficialidade, buscando apenas emoções passageiras? A sua vida cristã tem gerado frutos do Espírito? Tem produzido arrependimento, santificação e transformação interior? Ou será que você tem se alimentado de uma fé baseada em performance e manipulação espiritual? O Espírito Santo está te chamando hoje para um novo nível de relacionamento com Deus. Um convite para deixar de lado a resistência ao pecado e abraçar uma identidade cristã autêntica, firmada na palavra de Deus e guiada pela presença dele. Não ignore esse chamado. Não trate essa mensagem como só mais um vídeo entre tantos outros. Essa pode ser a resposta de oração que você vinha pedindo há tempos. Então, antes de sair daqui, faz o seguinte: se inscreve agora no canal, ativa o sininho para receber todos os próximos conteúdos e deixa o seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar ainda mais pessoas que também precisam dessa transformação. E claro, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando de uma direção espiritual como essa. E para fechar, quero que você me conte nos comentários: qual foi o momento dessa mensagem que mais mexeu com você? Em que área da sua vida você sente que o Espírito Santo está te chamando para uma mudança real? Eu vou ler o que você escrever e orar pela sua vida. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te conduza daqui para frente de uma forma como você nunca experimentou antes.